Eu gostaria de ouvir do senhor como é que a oposição tem se organizado aí, o que deve fazer em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, a prisão, eu falo mais uma vez, a prisão para mim foi muito injusta, infundada. A narrativa da Polícia Federal de que ele poderia fugir, né, não convence absolutamente ninguém por causa de uma vigília, por causa de orações que iriam fazer lá na frente, coisa que o próprio presidente Jair Bolsonaro sequer tinha conhecimento disso. Ele não pode ser penalizado porque se iam se fazer vigília na porta da sua casa. Depois vieram com a narrativa de que ele tentou violar a tornozeleira. Bom, todos os presos que tentam violar a tornozeleira pegam uma tesoura, pegam um alicate, pegam uma serrinha e corta literalmente o elo. Não vai lá na própria tornozeleira, né, onde fica lá o sistema de funcionamento, para tentar ver o que tinha lá dentro. Eu acredito que essa versão da Polícia Federal que embasou a prisão, que claro que ia ser decretada pelo STF, tão claro quanto a luz solar, quanto 2 são 4, né, que não passa aí de uma vingança. Literalmente é isso, é uma vingança. Querem matar o Bolsonaro à unha, estão fazendo de tudo para colocá-lo atrás das grades, e tem uma série de erros. Por exemplo, pelo estatuto dos militares, ele jamais poderia ficar preso numa sede da Polícia Federal ou num presídio comum. Ele deveria ser colocado numa unidade do Exército, onde ele serviu. Até isso estão violando. E o general, completamente silente, omisso, calado, quieto, não fala nada, absolutamente nada. O Supremo vem rasgando a Constituição, vem rasgando as leis e nada acontece. Agora, o que os deputados podem fazer? Podem criar uma obstrução, podem pressionar o Hugo Mota para ver se ele pauta o projeto de lei da anistia. Agora, o mais importante seria os senadores, né? Principalmente o presidente do Senado, pautar um dos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas parece que não vão fazer isso, não querem fazer isso, vão se acovardar, vão se omitir mais uma vez, e por conta disso o Congresso Nacional inteiro fica literalmente de cócoras para o Supremo Tribunal Federal, tomando chinelada nas nádegas. É lamentável que um homem com 70 anos, com uma pena absurda, tenha que passar por tudo isso. No vídeo que foi mostrado, ele está com a voz completamente alterada, embargada, muito provavelmente por conta das medicações. E repito, quem quer violar uma tornozeleira eletrônica não vai lá na caixinha. Ele vai lá no lacre. Seria como se eu quisesse estourar esse relógio aqui, tirar esse relógio do pulso e eu ficasse serrando essa parte aqui. Claro que eu ia aqui aonde se prende no punho, aonde se prende na canela, né? Mas foi qualquer motivo que eles colocassem no papel, no caso a Polícia Federal, ia ser motivo para se decretar a prisão do presidente Jair Bolsonaro no dia 22. Para mim também não é coincidência, e nada que se falar vai ser objeto de convencimento de ministro do STF, porque está aí o jogo, as cartas marcadas já estão desde o dia 8 de janeiro, quando criaram aquela narrativa de suposto golpe. Assim rolou o processo, e agora o desfecho final, aí, a cartada final, é colocar Bolsonaro atrás das grades, como eles fizeram. Para além dos vários argumentos utilizados, a questão da embaixada americana próxima à casa do presidente, 13 quilômetros, a questão da vigília, me parece também, não há um reconhecimento quase de uma incompetência da Polícia Federal ao dizer, olha, é um risco de fuga, sendo que a casa do presidente estava cercada de agentes da Polícia Federal, até no jardim da casa, ao monitoramento 24 horas do presidente da República, para além da tornozeleira, a presença de agentes ali, ainda mais num condomínio fechado, que primeiro, a vigília é fora do condomínio, não é dentro. E no condomínio fechado, ele está cercado 24 horas da Polícia Federal. Não é uma contradição, porque de alguma maneira eles estão reconhecendo então que eles, se o Bolsonaro quisesse fugir, esses agentes não iam perceber que ele estava fugindo? Eu concordo com você, né? É tão absurdo e tão frágil esses argumentos da Polícia Federal que eles colocaram no papel toda a incompetência deles. É óbvio que ali, se tivesse qualquer risco de fuga, se eles achassem que ia sair do controle a vigília, as orações, que se chamasse a polícia militar. Em nenhum momento se cogitou invadir o condomínio, estava sendo feito na rua. O Bolsonaro, ele está sendo penalizado porque
o filho e um grupo de pessoas ia fazer uma vigília, que aliás o filho também não tem culpa de absolutamente nada. Seria como se alguém aqui na porta do meu escritório, na Avenida Francisco Matarazzo, fizesse uma manifestação pró-maconha e eu fosse taxado como maconheiro, né? É claro que é um exemplo que a gente usa só para a gente poder mostrar para a população os absurdos que estão sendo feitos. A Polícia Federal usou um argumento extremamente frágil para poder pedir a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, demonstrando nos autos, né, desse pedido, desse requerimento, dessa representação, a sua própria incompetência. Era só pedir apoio. Era só solicitar apoio para a polícia militar. Olha, eles vão fazer uma vigília aqui, solicita apoio de 2, 3 viaturas. Claro que a manifestação ia ser pacífica, a vigília ia ser pacífica, é um ato até religioso, de oração, mas não, preferiram pedir a prisão. E depois vieram com aquele vídeo, né, que para mim faz mais prova a favor do Bolsonaro que qualquer coisa. Como eu usei o exemplo do relógio. Se eu quiser romper, tirar o relógio da minha cintura, eu não vou serrar aqui a caixa do relógio, eu vou serrar a pulseira. Isso é muito óbvio. E a voz do Bolsonaro embargado, aliado ao fato que ele estava tomando um monte de remédio, que na própria bula fala que pode ter efeitos colaterais, né? Então, é muito frágil isso, né? E o pior, depois ele é mandado para a sede da Polícia Militar, a sede da Polícia Federal, quando ele deveria ser mandado para uma sede das Forças Armadas, em especial, especificamente do Exército, que é o que determina o estatuto dos militares. Mas literalmente eles passam por cima de qualquer lei, passam por cima até da Constituição Federal. O que é o estatuto dos militares para o Supremo? Não é absolutamente nada. E aí a gente vê um general extremamente omisso, que não é capaz de falar absolutamente nada, não é capaz de fazer uma representação. Opa, pera um pouquinho, foi preso? Ele tem que ficar com a gente aqui. Não, simplesmente se omite. É por isso que as Forças Armadas caíram nesse descrédito absoluto, que a população não acredita nas Forças Armadas, o que era antigamente motivo de orgulho, hoje é motivo de piada. Eu tenho uma informação aqui nova para passar para o senhor, que é o seguinte: desde que foi preso na Superintendência da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele não está comendo as refeições oferecidas pela Polícia Federal. Ele tem recebido refeições preparadas por familiares, até mesmo seguindo as orientações ali da dieta que ele precisa para se recuperar dessa série de cirurgias que ele fez após a facada, né? E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: o senhor estava comentando mais cedo sobre o fato de ele ter se preocupado ali com relação à tornozeleira. A gente sabe, o senhor falou que se ele quisesse realmente fugir, ele teria cortado a pulseira, mas ele falou de fato que suspeitou-se aí, não que saiu da voz dele, até porque a gente tem apenas um recorte ali muito específico, mas vários parlamentares têm sugerido a preocupação dele de ser ouvido, de ter uma escuta ali na tornozeleira, e por isso ele estava tentando romper essa capa para ver se ele conseguia abrir e descobrir uma escuta ali dentro, né? E aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o senhor acredita que ele, recebendo marmitas da família, ele esteja também preocupado de ser possivelmente envenenado, ou ele simplesmente está recebendo um carinho da família e aceitando essa gentileza, porque também é uma forma dele receber um pouco afeto, tanto que ele está sendo injustiçado nesse momento? Olha, vamos nos colocar no lugar do Jair Bolsonaro. Se eu fosse ele, não tomava nem a água que a Polícia Federal me oferecesse. Eu ia querer a água vindo da minha família. Não sei se isso é possível ou não. Mas vamos lá, a Polícia Federal já instaurou inquérito para apurar ele perto de uma baleia. A Polícia Federal faz um pedido de representação para decretar a prisão preventiva, baseando-se no fato de que ele poderia fugir. Mas espera um pouquinho, como assim poderia fugir? Quais são as circunstâncias? Vai se fazer uma vigília. Um homem que é preso, condenado a mais de 2 décadas de cadeia, porque fez uma reunião, porque estava nos Estados Unidos e porque um bando de barderneiros resolveram invadir as sedes do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara dos Deputados e outras repartições públicas. Então, na cabeça foi uma tentativa de golpe. É complicadíssimo isso, né, meu? A perseguição que este homem está fazendo. Eu não sou advogado dele, não, nunca usei a imagem dele para ganhar um mísero voto, mas a gente tem que se pautar pela justiça. Então, é lógico que eu ficaria muito preocupado
né? Eu não desacreditaria de absolutamente nada. Não acredito que a Polícia Federal vá fazer nada disso, mas se ele é doente, se ele está nesse estado de saúde bastante depressivo, com a saúde debilitada, é lógico que ele vai querer uma refeição vinda da família. Aliás, isso seria até o lógico, né? A refeição vinda da família, seguindo as orientações médicas, né? Ia ficar extremamente preocupado, sim. Imagine você, né? Chega a informação de que dentro da tornozeleira eletrônica tem uma escuta, né? Um homem que passou por tudo isso. Eu não acho que foi justiça o que fizeram com o Bolsonaro. Eu acho que foi uma perseguição. E vou morrer falando isso, que foi uma perseguição. Há muito tempo a Polícia Federal já caiu em descrédito, desde o momento que ela instaurou um inquérito por causa de uma baleia que passou enquanto o presidente estava, salvo engano, com o Vanguard, num jet ski, passou uma baleia e qualquer pessoa ia ficar, olha ali uma baleia passando, vamos ali para ver o que é. Mas eles preferiram instaurar inquérito. Outros fatos. Deputados que estão falando na tribuna recebendo intimação da Polícia Federal, rasgando literalmente o artigo 53 da Constituição Federal, que é muito claro. O artigo 53 é muito claro, que o deputado é inviolável por suas palavras, atos e voto. Mas hoje eu falo que eu corro muito mais risco falando aqui, inclusive para a Gazeta do Povo, do que quando eu trocava tiro na época que eu trabalhava na divisão de operações especiais. Está muito mais perigoso hoje ser deputado e falar e se insurgir do que você trocar tiro literalmente com os bandidos na rua, porque a gente não tem mais garantia de que as leis, principalmente a Constituição Federal, vai ser cumprida. Estão rasgando toda hora a Constituição Federal. Então como é que fica a cabeça desse homem? É só a gente ter um pouco de empatia. Um homem que é ex-presidente, que não tinha dinheiro na cueca, não tinha dinheiro no apartamento, não tinha mensalão, não tinha petrolão, não pagava ninguém, não tinha mensalinho, toma 20 anos de cadeia. Depois ele vai para casa dele e de repente, talvez tomou um remédio, alguma coisa, deu um surto nele, foi mexer na caixa da tornozeleira, mas esse não foi o motivo da decretação da prisão. Foi de que supostamente iam fazer uma vigília mesmo, e que ali ele tentaria fugir para. Olha, a Polícia Federal tem que ser muito incompetente, hein? Com uma série. Seria mais ou menos se você está numa sala de uma casa e a sua casa está cercada por policiais federais, policiais penais, e você conseguir fugir. Só se descesse um helicóptero lá, ele subisse do helicóptero, depois pousasse na Polícia Federal. Como policial, eu falo. É quase que impossível você estar dentro de uma casa, sendo monitorado, e você não vê um carro saindo. Acho que todo carro que sai da casa do Bolsonaro, os policiais vão lá e verificam quem está dentro do carro. Eu acho que eles fazem isso. Agora, não, vamos pedir a prisão porque vai ter uma vigília, vai ter um monte de manifestante aqui, então vamos colocar ele na cadeia. E assim fizeram, colocaram ele na cadeia. Há muito tempo que a Polícia Federal, há muito tempo não, né? Neste governo, é que ela deixou de ser uma polícia de Estado e virou literalmente uma polícia de governo. A possibilidade do Messias não ser aprovado pelo Senado. E aí, essa vaga que o Barroso deixou no STF, o Lula indicou o Messias, e parece que o Centrão não está muito interessado em aceitar esse nome, até porque Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado, estava aí na disputa para ser indicado pelo Lula e não foi. Você acredita que o Messias agora vai ser o primeiro a ser barrado definitivamente em uma sabatina no Senado para ir para o STF, deputado? Olha, eu gostaria muito que isso acontecesse, né? Eu não sei se vai acontecer ou não, porque o Centrão ele vai de acordo com os interesses deles e não da população. Quem manda nesse país não é nem a direita, nem a esquerda, nem a extrema direita, nem a extrema esquerda. Quem manda nesse país é o Centrão. Para onde eles se movimentarem, a possibilidade de barrarem ou não o nome dele é muito grande. Agora, o que vai ser feito com isso? Quais serão os acordos que serão submetidos aí? O que será que vai? Será que vai ter emendas? Será que a gente vai ficar sabendo pela imprensa que subitamente apareceu milhões e milhões de emendas? Não sei. Não sei te dizer. Eu acredito que a vontade popular fosse que esse nome fosse barrado. Mas estamos diante do Centrão, que decide de acordo com os seus interesses e não de acordo com o interesse do povo. Se decidisse de acordo com o interesse do povo, metade da população quer que pelo menos que se paute um processo de impeachment. Metade da população quer que o projeto de lei sobre a anistia ande, mas tanto o presidente da Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, simplesmente eles sentam em cima, depois fazem as reuniões ali com os líderes e simplesmente não se pautam. E aí nós, deputados que queremos isso, apanhamos da população.
Porque o povo, a grande parte do povo, não entende que se o presidente do Congresso Nacional, se o presidente do Senado, se o presidente da Câmara dos Deputados não quiserem pautar um projeto de lei, ele não vai ser pautado, pronto, acabou. É assim que funciona. Mas a população que me encontra na rua me cobra o tempo todo. Aí eu tento explicar. Somente senadores que podem impeachment ministro do STF. Se o Hugo Mota não quiser pautar determinado projeto, não vai ser pautado, pronto, acabou. Então a gente fica refém aí de duas pessoas. A população fica refém de duas pessoas. Por isso que é muito importante que em 2026 haja uma renovação, principalmente no Senado Federal, que é onde tem o poder ou não de impeachment qualquer ministro do STF.